Olá, seja bem-vindo mais uma vez, mais uma terça-feira por aqui para falar daquilo que eu gosto tanto, daquilo que eu amo tanto, que é falar sobre cabelos. Na verdade, compartilhar conhecimento. Eu sempre que começo, todas as terça-feiras, eu deixo bem claro que aqui eu estou todas as terça-feiras para compartilhar conhecimento sobre cabelos. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar. E falar de beleza de cabelo e saúde de cabelo para mim é uma satisfação. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando tudo aquilo que eu aprendi durante a trajetória da minha vida, da minha carreira profissional. Compartilhar esses conhecimentos, fazer algo por alguém que talvez esteja precisando, alguém que esteja iniciando na carreira neste momento, para mim realmente é um privilégio. Eu sei que muitas pessoas estão passando hoje por algo que eu já passei. Eu sei que muitas pessoas estão na sua fase inicial, estão lá no comecinho tentando galgar uma carreira, tentando subir, tentando encontrar resposta para algumas perguntas. E hoje é sobre isso que eu vou estar aqui falando. Eu tenho algumas perguntas, as quais são dúvidas de pessoas que estão na sua fase inicial. Como eu sempre falo, todas as terças-feiras que eu estou aqui é para falar para você que aspira a ser um profissional da área da beleza, para você que está na sua fase inicial e para você também que já está aí há algum tempo, já está na sua trajetória, na sua carreira há algum tempo, mas ainda existe dúvida, ainda existe alguma coisa que você não encontrou a resposta, que lá dentro do teu espaço não está encaixando. Então, quem sabe aqui você encontra a resposta. Eu preciso muito que você curta, compartilhe, que você se inscreva no meu canal, lá no meu YouTube. Tem um monte de conteúdo que pode estar te ajudando ou ainda ajudar alguém a qual você conhece. É importante que você faça isso, porque assim, tanto o Instagram quanto o YouTube, eles vão entender que esse conteúdo ele é relevante e vão levar adiante. E assim me incentiva a eu estar aqui todas as terças-feiras, dispondo esse tempo para estar falando sobre esse assunto e quem sabe contribuindo na vida profissional de alguém. E hoje eu tenho algumas perguntas para responder na prática. Essas perguntas, como disse anteriormente, são dúvidas de pessoas que estão na sua fase inicial. São dúvidas de alguém que ainda não entende a técnica da escovação. Escovar cabelo exige técnica, exige conhecimento e também exige um passo a passo. Para se ter uma escova excelente, para se ter uma escova que se diga assim, uma escova com beleza e com saúde, é preciso entender a fibra capilar, entender os tipos de cabelo, entender os grupos de cabelo, entender a necessidade do cabelo para poder então executar, seja qual for o que você vai executar, é uma escova, é um corte, enfim, qualquer procedimento que você precise escovar em um cabelo, é necessário então conhecer a fibra capilar. E quando nós vamos escovar cabelo, um detalhe bem simples, que parece até bobagem, muitas pessoas não levam isso em consideração, é a saúde capilar. Um cabelo, você só consegue modelar ele se ele contém saúde. Quando o cabelo está muito danificado, você nem consegue escovar ele. Você não consegue modelar esse cabelo, você não consegue dar um formato a esse cabelo. Então, é por isso que, a princípio, tem que se conhecer a fibra capilar. E quando eu falo em conhecimento de fibra capilar, eu falo da seguinte forma: você conhecer o estado de saúde de um cabelo e
você conhecer o estado danoso de um cabelo, quando ele está danificado. Você entrega uma escova a um cliente quando o cabelo está saudável, é um resultado. Quando o cabelo tem danos, é outro resultado. Quando a gente fala em saúde capilar, é bem visível. Saúde capilar é um cabelo com brilho, é um cabelo com balanço, é um cabelo que ele está alinhado. Então, facilmente você identifica uma saúde capilar. O dano capilar, ele é um pouco mais complicado para se entender. Porque o dano capilar pode ser um dano leve, pode ser um dano médio, pode ser um dano grave, pode ser um dano gravíssimo. Então, o estado de danos do cabelo, ele é mais difícil de compreender do que o estado de saúde. Qualquer pessoa, mesmo leiga, consegue identificar um estado de saúde. Tanto que os cabelos bonitos, saudáveis, com brilho, com balanço, chamam a atenção de todo mundo. Pessoas leigas, elas conseguem ver, elas conseguem identificar essa situação de saúde. Uma pessoa que seja leiga, ela não consegue identificar o estado de dano de uma fibra capilar. E quando nós falamos nesses danos, eu me refiro a qualquer dano. Pode ser um dano de radicais livres, como o sol, como o vento, pode ser danos químicos, danos mecânicos. A escova, por exemplo, ela causa danos à fibra capilar. Por isso que nós devemos tomar cuidado com a temperatura do secador, o distanciamento do secador, a escova adequada para poder escovar determinadas fibras de cabelo. Um cabelo descolorido, por exemplo, que você não consegue puxar esse cabelo, não consegue exercer força para modelar essa fibra capilar. Qual escova é adequada para escovar um cabelo que acabou de ser descolorido? São mínimos detalhes que só uma pessoa que entende da fibra capilar, que entende a necessidade daquele momento, ela consegue compreender. E por isso existe especialista em escovas capilares e existe pessoas que só escovam o cabelo. Então, a gente consegue medir o distanciamento de uma pessoa que escova cabelo e um especialista em escovas capilares. O especialista é aquele que conhece nos mínimos detalhes, é aquele que sabe aquela necessidade daquele momento, o que aquele cabelo está precisando, o que eu tenho que fazer neste momento para entregar um resultado bom, um resultado razoável, um resultado de excelência. O que eu preciso saber para atender a expectativa do meu cliente? Eu preciso entender de cabelo. Eu preciso entender o que tem aquele cabelo naquele momento, saber fazer aquela análise. Primeiro passo de uma escova de excelência é saber fazer uma análise. Segundo passo é então saber diagnosticar. Terceiro passo é saber montar a execução. E a partir daí, então, começa o ato mecânico, o ato da técnica, realmente a aplicação da técnica. Pós tudo isso, pós lavar, pós pentear, fazer ali a proteção da fibra capilar, então nós vamos entrar com a técnica mecânica mesmo. E essa técnica mecânica, ela também exige conhecimento, ela também exige habilidade. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho aqui 7 perguntas, que são 7 perguntas feitas por pessoas que querem realmente alavancar, querem realmente sair da posição aonde estão e encontrar o caminho certo, encontrar o caminho correto. Eu trouxe a boneca e eu vou responder fazendo a demonstração aqui na boneca a essas perguntas. A primeira pergunta é: como dar volume em uma frontal? Geralmente, quando a pessoa faz essa pergunta, é porque ela está escovando um cabelo
que não tem volume, um cabelo de fibra média ou de fibra fina, ou a pessoa tem pouco cabelo, ou então a pessoa gosta realmente de bastante volume. E como fazer isso? É bem simples. Na hora de escovar os cabelos, aqui na frontal, nós chamamos essa parte de hairline. Aqui na boneca, ela é um pouquinho complicado falar sobre isso, porque aqui, geralmente na pessoa, aqui nós temos aqueles cabelinhos pequenininhos. Na boneca, ele já é um cabelo mais unânime, já é um cabelo, todo o cabelo tem o mesmo tamanho. Na pessoa mesmo, aqui nós temos aquele efeito que é da anágena, catágena e telógena. Vários tamanhos de cabelo. Nessa região aqui, nós também temos os famosos redemoinhos. Que os redemoinhos, quando se trata de dar volume, ele é um ótimo aliado. Ele serve bastante para fazer aquelas franjas estilo Marilyn Monroe. Porém, quando a pessoa não tem redemoinho nesta frontal, então é um pouco complicado para dar volume, principalmente quem tem cabelo fino e quem tem cabelo e quem tem pouco cabelo. Mas técnica é técnica e existe para isso. Então, o segredo primeiro é a preparação. Com que você lavou esse cabelo? Você condicionou? Com que você condicionou? O condicionador chegou até aqui? Então, já parte desse princípio. Quem tem cabelo fininho, quem tem os cabelos, couro cabeludo, oleoso, quem tem um pouco cabelo, então condicionador próximo à raiz, para quem gosta de volume, ele se torna um problema. Então, deve-se evitar máscara condicionador nesta região. E quando nós não queremos usar um produto cosmético que auxilia, que deixa essa fibra mais em pé, quando nós precisamos dar volume apenas com a escova, com o secador e a escova. Então, nós vamos, ao invés de escovar esse cabelo para trás, o ato da escovação será com a escova por baixo e a raiz bem em pé e posicionar o calor o tempo todo neste direcionamento. Na verdade, a mecha, a franja ou o franjão posicionado a 90 graus e o calor na raiz para que esta raiz ela seque em pé. E por que eu falei que ela seque em pé? Geralmente, cabelo fino e cabelo oleoso, as pessoas secam bastante o cabelo, tiram bastante a umidade. Tem um conteúdo meu que fala sobre isso. Quanto de umidade tirar de um cabelo para poder escovar? Um cabelo que seja fino, que seja pouco cabelo, que não tenha muito volume, nós precisamos ainda aí de uns 20% de umidade nesse cabelo para poder modelar ele. Se secar muito ele já vai secar no costume dele. Ele já vai secar com a raiz muito rente ao couro cabeludo. E se o cabelo secar, não consegue mais dar formato, não consegue mais levantar essa raiz, não consegue mais fazer qualquer tipo de modelado. E mesmo que consiga, esse modelado vai durar pouquíssimo. Então, o cabelo, mesmo que ele seja fino, mesmo que ele seja pouco cabelo, então é necessário que se deixe em torno de 20%, estamos falando de cabelo que seja liso ou cabelo que seja ondulado. Então, é necessário que esse cabelo tenha em torno de 20% de umidade, mais ou menos, para poder, então, levantar
e secar essa raiz, voltada ela para cima. E o interessante é então agregar aqui o ar frio do secador, que fixa. O ar frio do secador ele serve para fixar modelado. O ar frio, ou então dispor de algum bob, ou mesmo fazer o dedinho e manter essa raiz levantada até ela esfriar totalmente, para que se consiga esse volume. Estamos falando isso da parte da franja, da frontal. Quando se quer esse volume até o topo aqui aonde já começa a área de distribuição, então devemos fazer o mesmo procedimento em toda esta região. Desde aqui onde começa a área de distribuição, perto do vértice, propriamente no vértice, até a franja. E posicionar o cabelo, então, com a raiz para cima, ou com bob, ou no dedinho mesmo, enrolar no dedinho. Mas o interessante é que esse cabelo, ele esteja com mais ou menos 20% de umidade, que ele seja colocado bob ou enrolado o dedinho com ele ainda quente, porque ele precisa esfriar com a raiz erguida. Ele precisa esfriar nesta posição. Para ser escovado e dar o efeito de volume, tem muitas pessoas que escovam fazendo o posicionamento da mecha para frente, assim. Tem pessoas que colocam a escova com a falsa ilusão de que esse cabelo vai ter um volume depois, coloca a escova por baixo da mecha e puxa a escova nesta direção, para frente. E isso vai dar uma falsa impressão de volume. O volume mesmo, ele vai ser exato quando o cabelo for erguido a 90 graus e esfriado a 90 graus. Nas laterais aqui da hairline é o mesmo sentido para dar movimento, né? A estilo aquele cabelo Gisele Bündchen, que ele tem todo aquele movimento aqui, todo aquele volume aqui na hairline. O cabelo ele é na lateral, aproveitando já para explicar essa parte também. Ele é erguido e escovado para cima neste sentido. Ele então é preso com o dedinho ou com bob, ou então colocado o calor, que não é calor, o frio do secador aqui na parte embaixo, bem no pezinho da raiz, e esfriado a mecha. Quando a pessoa ela não quer trabalhar prendendo o cabelo, que às vezes por falta de tempo, a pessoa quer economizar tempo, ela não quer ir prendendo o cabelo, então ela deve ter o conhecimento que o ar frio do secador ele serve para segurar o modelado, e ele tem que ter a habilidade de movimentar aqui o ar quente e o ar frio do secador para poder então esquentar a mecha, dar o modelado que quer e esfriar a mecha naquele modelado que ela quer que fique projetado. Segunda pergunta: como polir uma mecha? Existem muitos profissionais até que nunca nem ouviram falar que mecha é polida, que em uma escova precisa se polir a mecha, né? E quem está iniciando agora nessa trajetória, quer ser um escovista, quer ser um profissional da área da beleza, muitos frequentam escolas por aí e que nunca nem ouviram falar. Todo mundo entende que o ato da escovação é pegar um secador, uma escova e ficar ali fazendo aqueles movimentos e tal. Mas
o ato da escovação tem um passo a passo. E o passo a passo é o alinhamento, a modelagem, então o polimento. E é no polimento que nós fixamos, então, o formato o qual deseja-se em uma escova. E o polimento, ele é bem simples também. Vou explicar aqui na boneca. Não sei se dá para ver bem. Mas aqui. Escovei o cabelo no ato da escovação. Eu vou parar de falar um pouquinho porque eu vou ligar o secador para mim poder escovar essa mecha e mostrar aqui na prática. Esse cabelo, ele é um cabelo fino e esse cabelo ele já está 90% mais ou menos tirado a umidade dele. Então, quando eu vou escovar este cabelo ou qualquer outro cabelo, quando eu passar do estágio de alinhamento, o estágio de modelar esse cabelo, o modelar é pontas para baixo, é ponta para cima, é fazer uma onda, é fazer com que esse cabelo fique indo com suas pontas para trás, ou o formato de um corte que às vezes é um convexo para frente. Então essa é a parte do modelado. Para onde eu vou guiar essa mecha? Para onde eu quero que ela fique, né? Ou reta também, que muitas pessoas elas gostam do cabelo, aquela escova reta que não dê nenhuma dobradinha na ponta, né? Essa é uma outra pergunta, não está aqui hoje, mas eu já recebi muito essa pergunta, como escovar um cabelo e deixar as pontas retas. Então, nós temos vamos dizer assim, algumas ajudas, como por exemplo, tem pessoas que usam a prancha para deixar uma ponta reta. Tem pessoas que usam a prancha para poder dobrar a mecha, né? E aqui nós não estamos falando dessas ajudas mecânicas, como babyliss, como prancha. Nós estamos falando de escova mesmo, da pessoa ela ter a habilidade, ela ter a prática, ela ter o conhecimento de como modelar uma mecha sem necessitar de ajuda de um babyliss, de uma ajuda de uma prancha. Então aqui 90% da umidade desse cabelo já foi retirada, então por isso sequei ele rápido. Porém esse cabelo ele ainda não está modelado. Eu preciso ainda começar a modelar esse cabelo agora. Até agora eu só fiz um alinhamento nessa mecha. E a partir de agora eu vou começar então a modelar essa mecha. Depois do alinhamento, então a gente entra com a modelagem. Existem pessoas que fazem esse passo a passo e nem sabem o que é isso. Ela simplesmente, visualmente, ela entendeu que a mecha, ela passou de um estágio para o outro. E então, a parte de polir uma mecha é o último estágio. Então aqui nesse momento, eu alinhei a mecha, ela está toda dentro da escova e a partir de agora eu escovo ela a fim de dar um modelado nela. Né? Neste caso, eu estou colocando as pontas desse cabelo no sentido pontas para baixo.
se deu para perceber, mas aqui a concentração de calor, ela é mais próximo o possível dentro da escova para poder fazer então o modelado. E além de focar mais o calor dentro da escova, o cabelo ele não saiu nem um minuto de dentro da escova. Ele permaneceu lá dentro da escova. Olha só que interessante, eu estou usando uma escova média, que é uma escova de metal, é uma escova termoativada, no meio dela tem cerâmica e tem furinhos. Para que serve esses furinhos? Esses furinhos, eles servem para concentrar o calor dentro da escova. E a cerâmica? A cerâmica, ela segura o calor dessa escova. Então, essa escova, automaticamente, ela me ajuda a modelar cabelo. É uma escova ideal para fazer modelagem em algumas fibras capilares. Não em todas, mas em algumas fibras capilares. Após, então, ter feito essa concentração de ar e ter feito, então, essa modelagem, ter dado o formato que eu quero, então, eu vou entrar agora com o polimento. O que é o polimento? O polimento é algo como matizar cabelo, é algo olhômetro. O cabelo, ele brilha bastante quando ele está polido, sabe, igual o carro. Passamos uma cera no carro e então ele fica meio que opaco. Nesse momento aqui da modelagem, o cabelo ainda está meio opaco. E quando ele está polido, ele então transmite um brilho. Lá no início dessa live eu falei sobre saúde capilar. E lá eu disse que quando um cabelo ele é saudável, ele promove brilho. Automaticamente ele promove brilho. E aos olhos de qualquer pessoa, quando nós vemos um cabelo com brilho, logo nós entendemos saúde. E quando o cabelo está danificado, ele não emite esse brilho. No início eu falei também que é muito difícil fazer uma escova em um cabelo com danos. E esse é um dos motivos. Quando vai se fazer uma escova em um cabelo que ele está com danos, que ele está praticamente com as cutículas perdidas, rompidas, então esse polimento ele acaba não acontecendo. E quando acaba não acontecendo esse polimento, então nós temos um cabelo espigado, pontas estiradas, cabelo sem balanço, e ele foi escovado muitas vezes na técnica correta. Porém, ele não expõe essas características de brilho, de balanço, né? Mas enfim, o polimento então ele vem após a modelagem. Deixa eu soltar a mecha aqui. Olha, a mecha já está modelada. Percebe que ela está com as pontas bem viradas. Porém, esse cabelo ele está unido. Quando o cabelo está polido, ele dá aquela característica de granulado, de solto. Ele se solta. Porque, na verdade, o cabelo sadio, ele é revestido por um manto hidrolipídico. E esse manto hidrolipídico não deixa o cabelo ficar junto. O cabelo, ele transpassa um no outro. Estamos falando de um cabelo sadio. Quando o cabelo está muito danoso, nós passamos produtos para ajudar a ter, então, esse visual de cabelo polido, de cabelo com balanço, né? Que esse resultado nós conseguimos apenas em cabelos sadio ou cabelo com danos leve, né? O cabelo, quando muito danoso, mesmo passando produtos, mesmo com ajuda, então é difícil. Esses cabelos muito estáticos, né? Então, tá faltando, por mais que se põe em tratamento, não consegue dar esse polimento, esse brilho todo e esse balanço todo. Mas enfim, aqui nós temos um cabelo sadio, um cabelo com saúde,
Então, agora entra o polimento nesta mecha. Quando levamos o carro para lavar, que nós queremos o carro bem brilhoso, então lá passa-se uma cera, uma pomada, o carro ficou opaco. E aí então a pessoa vem com uma flanela, acho. E ela vai passando, dando lustro, né? E então o carro ele exala aquele brilho todo. O polimento na mecha do cabelo é exatamente a mesma coisa. Depois que fez o alinhamento, alinhou a